você não sabe fazer conta em Go. Olha esse código aqui, você sabe o que é o Big Float, ou pelo menos sabe quanto que essa conta aqui vai estar printando? Eu te adianto logo que não é 0.3. Ou nesse outro caso aqui, são duas divisões muito simples, mas uma vai acabar dando panic no teu código e a outra vai te dar uma variável que tu pode usar à vontade. Ou até esse outro caso ainda mais simples, essa divisão aqui de dois inteiros. O que isso aqui vai estar printando? 2.5? Vai estar printando 3? Se tu ficou em dúvida em algum desses pontos, fica aí no vídeo que eu vou te explicar cada um deles. Bom, passando primeiro pelo que mais assusta quem começa agora em Go, ou quem já trabalha há um tempinho, mas não é acostumado a trabalhar com número, a soma de 0.1 com 0.2. Quando a gente roda essa soma aqui, até usando o Big Float, ela vai acabar dando um print em um número bem quebrado. Tá, e a saída aqui é muito simples. Quando a gente trabalha com Big Float ou até o Big Int, a gente não pode de maneira nenhuma misturar ele com o padrão do Go, né? Que é no caso usar os números nativos. Então nesse caso aqui, o ideal seria a gente não usar um set float e acabar usando um set string aqui. E passar realmente a string do número para estar conseguindo fazer essa conta. E se eu rodar esse código aqui, a gente vai conseguir ver que ele vai printar corretamente. Você pode pensar, pô, Gabriel, mas se eu não posso misturar o Big Float com o número nativo do Go, como que eu vou trabalhar assim? Cara, desde o seu input, desde a sua entrada, você tem que sempre usar o Big Float. O Big Float, por padrão, ele já vai ter um sistema de Marshall, ou seja, se você está recebendo de um API, de um gRPC ou qualquer coisa assim, o Big Float já consegue pegar da fonte e converter para o que ele trabalha internamente. Então você não tem que fazer nenhuma associação com o número nativo do Go. Cara, isso vai valer para qualquer outra lib. Então, se tu usa a libdecimal, U256 ou essas outras libs de trabalhar com número e fazer contas com números muito grandes em Go, todas funcionam exatamente do mesmo jeito. Então, desde a origem, tu tem que colocar essa tua struct para ela receber o número já com o valor real dele. De resto, sempre prioriza para fazer conta usando ou o Big Float ou o Big Int do Go. Cara, é uma lib basicamente nativa isso aqui. Você pode estar usando o décima, como eu falei, ou o 256, também funcionam, mas evita de estar usando os números nativos do Go. A linguagem Go ela não funciona muito bem, principalmente com ponto flutuante. As contas elas acabam saindo bem quebradas, ainda mais quando envolve negativos. Então, cara, sempre dá prioridade para isso aqui, senão tu vai ter uns números muito quebrados no teu banco de dados. Nesse caso, o Big Float e o Big Int são um pouco chatinhos de usar, eles são muito verbosos, você quase sempre tem que instanciar aqui um new Big Float ou um new Big Int para estar podendo fazer uma operação, como por exemplo aqui o Edge, que é bem simples, mas acaba sendo necessário a longo prazo e principalmente se tu tem um projeto muito grande. Um ponto muito importante que você não pode deixar passar, quando você usa Big Float, Big Int ou essas outras libs, sempre use as operações dele. Nunca use comparação, por exemplo, tem o A e o B, eles são teoricamente o mesmo número, né, instanciados ali na memória, 0.1 em ambos os casos, mas na hora que eu tento rodar essa comparação, eles vão dar que o resultado é diferente. Então sempre tenha que usar os operadores da lib que você está usando. Nesse caso aqui do Big Float, a gente sempre tem que usar a função de comparação interna dele. Nesse caso aqui, você vai fazer dessa maneira, usando aqui essa funçãozinha de CMP, que é basicamente a comparação, e se ele retorna 0, é porque os dois números são iguais. Se você quiser saber um pouco mais a fundo, basta entrar aqui na função, eles vão estar explicitando tudo o que está acontecendo aqui dentro. Mas sempre opte por usar a função da lib que você está usando. Boa, agora passando aqui para esse outro probleminha que eu apresentei para vocês, uma divisão muito simples de um inteiro pelo zero, e uma divisão muito simples também de um float por um zero. Só que tem uma diferença muito grande aqui. Se eu tentar rodar esse código do jeito que ele está agora, o Go ele vai acabar dando um panic aqui. Só que só uma dessas linhas aqui roda um panic. Se a gente comentar essa linha aqui do inteiro e rodar esse código novamente, a gente pode ver que ele não dá panic, ele retorna no infinito. Ou seja, se eu tento fazer uma divisão por zero, nunca divida por zero quando é um inteiro. Vai dar panic no seu código, vai quebrar tudo. Eu posso aqui até testar somente com float comentado e deixar só um inteiro para tentar fazer a operação. Quando eu rodo isso aqui, a gente pode ver que ele vai dar panic. Então isso aqui você vai ter que ter provavelmente um recover para estar fazendo essa tratativa, mas no geral é sempre interessante tratar aqui o denominador da divisão. Bom, e o último caso aqui que eu passei para vocês, realmente, é a divisão de dois inteiros. Isso aí acaba confundindo muita gente que começa a usar o Go. Quem já trabalha há um tempinho já sabe resolver esse problema de letra, mas basicamente a divisão de dois inteiros, ele sempre resulta em um inteiro. E como é que o Go faz essa diferenciação? Se ele arredonda para cima, para baixo, ele só faz um tranquete do número. Ou seja, se o número é 2.8, ele vai virar 2 no final. E ele retorna um inteiro, né? Ele retorna o número de origem. Nesse caso aqui, se eu rodar esse código, ele vai estar retornando 2, que realmente é o número truncado. O resultado era para ser 2.5. Nesse caso, se eu quiser realmente a saída correta, que no caso seria 2.5, eu tenho que converter as entradas para a saída ser o correto, né? Que no caso seria 2.5. Se eu rodar esse código aqui, ele vai me retornar o correto. Se você gostou, se inscreve aí, porque o Go ainda tem uns detalhezinhos engraçados que a gente vai ver nos próximos vídeos. Como, por exemplo, essas duas variáveis aqui, que elas acabam printando 10 e 8 aqui no terminal. E valeu, muito obrigado.